estarmos na casa dele, para ouvirmos a palavra dele, para o nosso crescimento espiritual. Hoje estaremos fazendo exposição em Mateus capítulo 26, do versículo 17 até o versículo 30, para o nosso crescimento espiritual. Como o pastor Rui falou, hoje nós iremos falar sobre a última ceia, e a última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos aqui neste mundo, antes de morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, ressurreto, e assunto aos céus. Vamos ler esse texto para a nossa edificação, Mateus 26, versículo 17 até o versículo 30. Diz assim o texto sagrado: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com um certo homem, e diz ele: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas há daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Peço só a Deus, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender da tua palavra, eu quero guardá-la mais profundo no meu coração. Pai querido, fale conosco, Senhor, para que possamos entender sobre a última ceia, ó Deus, sobre a Páscoa, o sacramento do Antigo Testamento, e a ceia, o sacramento do Novo Testamento. Ó grande e poderoso Deus, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que possamos tirar lições dessa passagem para o nosso crescimento espiritual. Desperta o nosso coração, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de participarmos da ceia do Senhor, ó Deus, de comermos da carne do Filho de Deus e bebermos o sangue do Filho de Deus espiritualmente, para nutrir e fortalecer a nossa fé. Ó Deus, muito obrigado por esse meio de graça, para o nosso crescimento espiritual, ó Deus, para o fortalecimento da nossa fé. Toca na nossa vida, Senhor, e que o Senhor esteja despertando a nossa vida espiritual, para que tenhamos um avivamento na nossa vida pessoal, ó Deus, na nossa família, ó Deus, na nossa igreja. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, sara os nossos corações, ó Deus, e que o Senhor possa trazer cura, libertação e transformação de vidas e salvação. É o que nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra possa cair numa terra boa, Senhor, e produzir a 30, 60 e a 100 por um, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você acredita que o Senhor é o Senhor da história e do tempo? E que nada acontece neste mundo sem a direção de Deus, sem o controle de Deus? Você acredita que o Senhor intervém na história humana e que muda o curso dos acontecimentos e que pode fazer milagres?
O deísta acredita que Deus criou o universo, mas esse Deus se ausentou e não se envolve mais com o mundo. O universo funciona por conta própria, como o relojoeiro que fez o relógio, que deu corda no relógio e deixou funcionar por si mesmo. Para um deísta, Deus é transcendente, mas Deus não é imanente, Deus não age na história da humanidade. Deus não se importa com a sua criação, Ele não tem uma relação pessoal com a sua criação. Deus está ausente da história humana. No entanto, à luz da palavra de Deus, à luz da cosmovisão cristã, Deus criou e Deus sustenta a criação. Ele é quem controla a rotação deste mundo, o mundo girando em torno de si mesmo, e também a translação, o mundo girando em torno do sol, o mundo está no ar, e Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, de modo que a água não vaza no universo, tem 3/4 de água e 1/4 de terra, e Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é o Senhor da história e do tempo. No texto lido, nós podemos ver o conhecimento de Cristo e o seu total controle dos eventos da Páscoa, enquanto a hora de sua morte se aproxima. Nada foge ao seu controle. Ele está guiando a história da redenção. Chegou a hora de Jesus indicar aqui o traidor, dentro do colégio apostólico, um dentre vós me trairá. Chegou a hora de Jesus e seus discípulos participarem da festa da Páscoa pela última vez em Jerusalém. Chegou a hora de instituir um novo sacramento que substitui o antigo sacramento, a Páscoa. Porque na Páscoa o povo estava celebrando a libertação que Deus fez do seu povo lá no Egito. O povo ficou 400 anos preso, cativo no Egito, e este povo então, quando participava da Páscoa, estava lembrando das pragas, eles estavam lembrando da libertação, estavam lembrando, comendo o cordeiro, onde o sangue era derramado numa bacia, passado nos umbrais da porta, e o anjo então da morte passou por cima da casa dos israelitas, porque Páscoa quer dizer passagem. O anjo da morte não entrou na casa do povo de Deus, mas entrou na casa dos egípcios e matou os seus primogênitos. Então, meus irmãos, a grande ideia dessa passagem é que Jesus celebrou a última ceia para mostrar que a morte iminente, que a sua morte iminente seria um sacrifício substitutivo pelos pecados de seu povo. Resumindo, Jesus é o cordeiro imolado da Páscoa. Vamos ver isso? Jesus é o cordeiro imolado da Páscoa. Aqui aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que chegou a hora de cumprir o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje daqui a pouco nós teremos a Páscoa, e as pessoas então compram chocolate, né? Tem o coelhinho da Páscoa, e o coelhinho da Páscoa bota ovo de chocolate, já pensou? Como o diabo quer substituir a mensagem pascal, que era a mensagem do Cordeiro. A grande hora, meus irmãos, havia chegado, a hora marcada na eternidade, a festa da Páscoa era o tempo histórico do cumprimento deste plano eterno. A Páscoa era a maior festa do povo de Deus na antiga aliança, a maior festa de Israel. Nós tínhamos 3 festas anuais, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. E a Páscoa, então, era a maior festa de Israel. O texto diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, os cordeiros da Páscoa eram sacrificados no templo durante aquela tarde, e a refeição da Páscoa era comida entre o pôr do sol e até a meia-noite do mesmo dia. Olhando para o passado, a Páscoa, então, remete à libertação do cativeiro egípcio. A Páscoa marca o início de uma nova vida. A libertação do Egito depois de 400 anos de escravidão.
Mas a Páscoa também não só olhava para o passado, mas também olhava para o futuro. A Páscoa apontava para a cruz, onde Jesus abriria as portas da nossa escravidão. E ele, como Cordeiro Pascal, morreria a pior morte, a morte de cruz, onde ele seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ele levaria sobre a cruz os nossos pecados. Então a Páscoa estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, do mundo e de Satanás. Nós não somos mais escravos deste mundo e nem somos mais escravos de Satanás e do pecado, porque Cristo nos libertou. E quando Cristo entrou na nossa vida, Ele mudou a nossa história. Antes escuridão, agora luz, antes morte, agora vida, antes escravidão de Satanás, agora liberdade. A Páscoa para nós é símbolo da nova vida em Cristo. Jerusalém, meus irmãos, estava cheia de peregrinos de todas as partes do mundo para a celebração da Páscoa. Os discípulos perguntaram para Jesus, uma pergunta direta: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? O povo judeu deveria então participar dessa Páscoa, comer o cordeiro, fazer os preparativos necessários para a celebração desta grande festa judaica. Jesus lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus não tinha uma casa própria, mas Jesus então disse que tinha certo homem que ia ceder a sua casa, e nesta casa a Páscoa seria celebrada, e ele diz, o meu tempo está próximo. Jesus os enviou a um certo homem que provavelmente era um de seus amigos e seguidores. Nós não sabemos o nome dele. Alguns pensam que era o pai de João Marcos, uma casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista Marcos, mas nós não temos a certeza. Alguns pensam que seria nesta casa então do pai de Marcos. Para a casa deste, o Senhor convidou a si mesmo e os seus discípulos, 12 discípulos. E uma vez que ele sabia que o tempo da sua morte estava próximo, vejam bem, que Jesus estava na quinta-feira, era uma quinta-feira, e a sua morte se daria da sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão de Cristo. O tempo designado pelo Pai para a conclusão da obra da redenção. Na festa da Páscoa, eles comiam então o cordeiro pascal, lembrando a proteção contra o anjo da morte no Egito. Eles comiam também pães asmos é pães sem fermento, lembrando a purificação da corrupção, que este povo era um povo separado para Deus, um povo santo, e a urgência de sair do Egito. Ervas amargas, eles então comiam ervas amargas, lembrando então da amargura do Egito, do sofrimento, da dor, da escravidão de 400 anos. Eles também tinham uma tigela de água salgada, lembrando as lágrimas derramadas no Egito, bem como as águas salgadas do Mar Vermelho. E eles então comiam uma massa feita de frutas, e essa massa chamava carochete, era uma massa vermelha, recordando o barro com que tinham fabricado os tijolos no Egito. Vocês conhecem um pouco da história do Egito? As 3 pirâmides do Egito, provavelmente foram construídas no tempo da escravidão do povo de Deus, lá no Egito, esses 400 anos de escravidão. E eles estavam lembrando então desta massa, como escravos, mas pisando barro, construindo tijolos para construir o Egito e para fazer as grandes construções do Egito. Além do mais,
eles tomavam 4 taças de vinho, lembrando as 4 promessas do Êxodo. E eles então separavam aquela taça, lembrando, dando graças a Deus por sua santificação e libertação. E eles estavam então tomando estas taças, lembrando da história da redenção do povo de Deus, depois de 400 anos de escravidão. E eles então agradeciam a Deus por sua provisão. E eles então celebravam, lembrando dos feitos de Deus e da sua saída do Egito. Pastor Rui começou a série A Saída, né? O Êxodo. E aqui nós podemos ver em Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, as promessas que Deus fez a este povo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Veja os verbos: tirarei, livrarei, resgatarei, tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Louvado seja Deus. Do início ao fim, meus irmãos, Jesus estava no controle da situação. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, eles preparavam então a Páscoa. Jesus demonstra o seu conhecimento sobrenatural acerca do local, do dono do local e das circunstâncias. Jesus de certo homem. Os evangelistas dizem que esse homem estava carregando um cântaro em sua cabeça. E eles então o identificaram e foram para a casa deste homem. Jesus exerce controle soberano sobre todos os aspectos de sua paixão. E Jesus tinha plena consciência que a sua hora havia chegado. O tempo de sua morte. O tempo onde o Cordeiro de Deus ia tomar o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Na sexta-feira, na Páscoa, o Cordeiro de Deus seria entregue por nós. E morreria a pior morte, a morte de cruz, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, aqui nós aprendemos que chegou a hora de desmascarar o traidor. Judas ficou no colégio apostólico 3 anos e meio. E o texto diz aqui no verso 20 que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Olha bem, que disfarçatez. Ele assentado no colégio apostólico. Era a última reunião de Jesus com os 12 em seu ministério terreno. Jesus assentado à mesa. Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos, e a mesa ele tinha um formato de U. A mesa não era alta, era baixinha. Eles colocavam então almofadas e sentavam. Jesus então sentou à cabeceira da mesa. À sua esquerda estava Judas, pertinho ali de Jesus. Por isso Jesus diz: aquele que mete a mão comigo no prato. E à sua direita estava João, o apóstolo do amor. Lembra que quando Pedro estava mais à sua falou assim: pergunta quem é. E aí João encostou a cabeça no peito de Jesus. Quem é o traidor? Aí Jesus falou com ele: aquele que mete a mão comigo no prato. Alguns pensam que quando João encostou a cabeça no coração de Jesus, no peito de Jesus, seu coração ficou encharcado de amor. Por isso ele é chamado o discípulo amado, ou discípulo apóstolo do amor. Porque o seu coração foi tocado com o amor de Jesus, um amor profundo. O texto então mostra que eles estavam na última ceia com Jesus, celebrando a Páscoa, quando Jesus desmascarou o traidor. E o texto diz que enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Que notícia, hein? Jesus parou toda a reunião e falou assim: olha, um de vós me trairá. Naquela noite, onde eles estavam comendo ali a refeição da Páscoa,
Jesus, um de vós me trairá. Essa notícia, meus irmãos, caiu como uma bomba no coração dos discípulos. O texto diz que eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Em lugar de acusarem-se mutuamente, eles fizeram um autoexame. Porventura sou eu, Senhor? A desconfiança de si mesmo, meus irmãos, é saudável. Sabe por quê? Porque aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A gente só está em pé pela graça de Deus. Jesus respondeu: o que mete comigo a mão do prato, esse me trairá. O traidor de Jesus havia comido pão com ele à mesa. João, no evangelista João, diz a Bíblia que Jesus pegou um pedaço de pão, um bocado de pão, molhou ali na refeição e deu esse pedaço de pão para Judas. E a Bíblia diz que quando ele comeu aquele bocado de pão, o diabo entrou nele e ele saiu. Ele comeu da refeição ali junto com Jesus. No Oriente, meus irmãos, repartir o pão com alguém significava fazer um pacto de confiança mútua. Seria um ato de profunda deslealdade repartir o pão e depois trair o anfitrião. Jesus estava sentado à mesa ali como se fosse o anfitrião, o chefe, o rei dos reis e senhor dos senhores. Além do mais, Judas estava sentado no lugar de honra. Ele estava à esquerda de Jesus, enquanto João, o apóstolo do amor, se encontrava reclinado à direita de Jesus. Eles estavam bem pertinho de Jesus ali. E nem isso quebrantou o coração de Judas, de tamanha honra no colégio apostólico. Ele era o tesoureiro no colégio apostólico. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Jesus estava afirmando, meus irmãos, que o seu caminho até a cruz estava traçado por Deus, que a sua morte estava na agenda de Deus. No entanto, traí-lo era um ato horrendo de pecado. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. A condenação de Judas é pior do que a não existência. Se ele não tivesse existido na história da humanidade, seria muito melhor. Alguém disse que é melhor não existir do que não existir em Cristo. Guarde essa frase. É melhor não existir do que não existir em Cristo. Porque a vida só faz sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Essa história nos ensina que a eleição não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus e a responsabilidade humana atuam juntas na história da paixão. A culpa de Judas serve de advertência para cada um de nós. Quando Jesus profetizou que um dos discípulos iria traí-lo, cada discípulo olhou para si mesmo e não para Judas. Ele não apontaram o dedo para Judas. Eles olharam para dentro do próprio coração e perguntaram: porventura sou eu, Senhor? Judas, como um dos 12, também fez a pergunta. Ele era descarado. Porque ele já tinha feito o pacto da traição. Ele já tinha feito o combinado de receber 30 de prata. Judas nunca se arrependeu. E Jesus então diz: tu o disseste. Sim, é você. Tu o disseste. Judas nunca se arrependeu, pelo contrário, ele revelou sua grande e repugnante hipocrisia. E Jesus então, dentro do colégio apostólico, tirou a máscara de Judas.
Lembra daquele desenho que descobriu, lá a pessoa tirava a máscara, né? Jesus está tirando a máscara de Judas, diante do colégio apostólico. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que Judas falhou? Primeiro, porque ele era um amante do dinheiro. Ele reprovou a ação de Maria. Lembra que Maria ungiu lá Jesus com um perfume preciosíssimo, nardo puro? E ele disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não porque amava os pobres, porque ele era ladrão. Ele era tesoureiro do colégio apostólico e ele roubaria essa oferta. Ele era ambicioso, amante do dinheiro. E ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Uma bagatela. Era o dinheiro que se pagava pelo escravo. Ele traiu o rei dos reis, o senhor dos senhores, porque ele era ganancioso. Quantas vezes, meus irmãos, não negamos a Cristo por causa da prata, do ouro, dos negócios, dos bens, dos prazeres da vida? Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos examinar o nosso próprio coração. Alguns pensam também que ele traiu Jesus porque ele ficou desapontado. Creio eu que Judas, ele queria que Jesus fosse um rei, um político, um governante, o rei bem-sucedido na Palestina, que libertasse a Palestina do domínio ali dos romanos, e então ele assumisse o poder, se assentasse no trono. Jesus era humilde demais, elevado demais para as ideias de Judas. E Judas, então, ele tinha uma mente mundana. Judas queria que Jesus fosse um rei político em Israel, porque se Jesus fosse um rei político em Israel, o que ele seria? Ele seria ministro da fazenda. Ele ia cuidar de todas as finanças, não só do colégio apostólico, mas do reino de Cristo em Israel, um reino político. Mas por que Judas falhou? Porque ele foi inspirado por Satanás. João 13, versículo 2, diz que o diabo pôs no coração de Judas Iscariote que traísse Jesus. O diabo soprou no ouvido dele: trai Jesus. E Judas ouvia mais então a sugestão do diabo do que a voz de Deus. Muitas vezes o diabo sopra no ouvido da gente também: deixa a igreja, abandona Cristo, siga o seu coração. Mas o nosso coração, meus irmãos, é enganoso, é desesperadamente corrupto. Spurgeon diz que primeiro Judas se vendeu a Satanás antes de ter vendido o Senhor. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. O diabo, meus irmãos, tem colocado no coração de muitas pessoas, até dentro da igreja, o desejo de abandonar a fé, de desviar do caminho certo, de blasfemar contra Deus, de abandonar a família. Ele coloca esses desejos no coração. É por isso que a gente precisa dizer para Satanás: retira-te, Satanás. A Bíblia chega a dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Vejam bem que Judas estava no colégio apostólico, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, e o diabo soprou na cabeça dele: traia Jesus. Mas em quarto lugar, por que Judas falhou? Porque Judas nunca foi um verdadeiro crente. Ele era um religioso, mas nunca nasceu de novo. Jesus o chamou, em João 17, 12, que ele era o filho da perdição. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, ouviu de Jesus e viu as obras de Jesus. Olha bem, Judas, ele viu aquilo que Moisés e Abraão jamais viram. Olha que Moisés viu a face, falava com Deus face a face, ele viu Deus pelas costas. Mas Judas teve um privilégio maior do que Moisés. Ele viu mais do que Moisés. Ele viu mais do que Abraão, que foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Ele viu mais do que Abraão. Ele ouviu mais do que Davi.
que escreveu 73 salmos, é isso, pastor Rui? Que Davi foi o grande rei de Israel, o mavioso, né, salmista de Israel. Ele ouviu mais do que Isaías. Isaías escreveu 66 capítulos no seu livro, mas Judas ouviu mais do que Isaías, porque ele andou com Jesus, ele ouviu o sermão da montanha, ele ouviu o sermão profético, ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus durante 3 anos e meio. Todavia, ele era o filho da perdição, um perdido na porta do céu. Assim também, meus irmãos, muitos hoje em dia estão em nossas igrejas, mas não são verdadeiros crentes. Não nasceram de novo. São joio e não trigo. São bodes e não ovelhas. Judas participou da ceia, ele comeu do bocado do pão, um pedaço de pão molhado por Cristo, e se retirou numa noite escura, com o coração cheio de trevas, para atrair o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, por isso Jesus tirou a máscara de Judas, dentro do colégio apostólico, dizendo: um de vós me trairá. Mas aqui aprendemos, em último lugar, meus irmãos, que chegou a hora de instituir um novo sacramento para o povo de Deus. A Páscoa chegou ao fim. A Páscoa não seria mais celebrada pelo povo de Deus. A Páscoa deve ser substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa era sacramento da antiga aliança. E agora Jesus institui um sacramento da nova aliança. A Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. E depois que Judas saiu de cena, Jesus instituiu então a ceia do Senhor. A ceia é o sacramento da nova aliança que comemora e proclama o sacrifício único, perfeito, completo que Cristo fez para a nossa redenção. Não há mais necessidade de cordeiros. Não há mais necessidade de um sacerdote pegar a oferta do adorador e matar o cordeiro sobre o altar e pegar aquele sangue derramado sobre a bacia e passar nos umbrais da porta. Não precisávamos mais disso. E então Jesus, ele, como Cordeiro de Deus, institui um novo sacramento. Pois o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será imolado como um sacrifício único, perfeito, eficaz e irrepetível. Não precisamos mais de repetir. É por isso, meus irmãos, que nós não participamos de missa, porque missa é uma repetição do sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus é um sacrifício único, perfeito, eficaz e irrepetível. Jesus usou 2 elementos da refeição pascal. Ele pegou o pão e ele pegou o vinho para instituir a ceia do Senhor. E o pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, respectivamente. E aqui nós precisamos falar: pão e vinho não se transformam em corpo e sangue físicos de Jesus. A igreja romana, a igreja católica, apostólica romana, diz que o pão se transforma no corpo físico de Jesus, que o cálice se transforma no sangue físico de Jesus. Uma falácia, porque se fosse assim, se quando comêssemos o pão, nós deveríamos sentir carne humana na boca, ou quando bebêssemos o cálice, nós deveríamos sentir o sangue humano na nossa boca. Mas pão e vinho, meus irmãos, são meios de graça para fortalecer a nossa fé. Jesus não está presente fisicamente na ceia. Jesus está presente espiritualmente na ceia. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos comendo espiritualmente da carne do Filho de Deus e bebendo espiritualmente do sangue do Filho de Deus. A ceia do Senhor é uma ordenança. Por isso Jesus diz: tomai, comei, isto é meu corpo.
A igreja deve celebrar a ceia do Senhor até que Jesus volte, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E a ceia é uma recordação. Por isso Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Nós devemos lembrar da cruz, do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E a ceia é um momento de gratidão. Por isso Jesus abençoou o pão e ao tomar o cálice deu graças. Nós poderíamos chamá-la também de Eucaristia, ações de graças. A ceia é a celebração da nova aliança no sangue de Jesus. O texto diz, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Na cruz, Jesus cumpriu a antiga aliança e estabeleceu agora uma nova aliança. Um novo êxodo. A nossa saída do mundo, a nossa saída das garras de Satanás, para os braços de Deus. A antiga aliança, meus irmãos, era ratificada com o sangue de animais que não podia remover pecados. Aquilo era apenas um símbolo. Mas o sangue de cordeiro, de bois, de pombas, não pode purificar pecados. Só o sangue de Jesus. A nova aliança, por sua vez, foi ratificada no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A Santa Ceia, então, relembra a cruz, mas também anuncia o futuro, a segunda vinda de Jesus. Vamos ler o verso 29. Veja o que diz o verso 29. A ceia também aponta para o futuro. A ceia aponta para o banquete das bodas do Cordeiro, onde nós iremos participar, então, desta grande festa no último dia. Veja o que diz o verso 29. E digo-vos, que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. Quando nós estamos participando da ceia, comendo o pão e bebendo o cálice, nós estamos aguardando a volta de Jesus, onde nós participaremos com Ele, o Rei dos Reis, desse grande banquete espiritual. A ceia, então, liga o passado, o presente e o futuro. O passado, nós recordamos a última ceia de Cristo e vivenciamos o início da nova aliança com Deus. Nós estamos olhando para o passado com gratidão, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O presente, nós experimentamos a morte de Jesus por nós e o poder do perdão de todos os nossos pecados do presente. É por isso que você pode ter a certeza da salvação. O ponto inicial é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós podemos ter a certeza do perdão, a certeza da nossa salvação, a certeza que o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Mas a ceia também aponta para o futuro. Nós aguardamos com grande expectativa a celebração futura no reino de Deus, em que todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. De semelhante modo, meus irmãos, a nossa celebração eucarística antevê esse banquete escatológico. E Eucaristia aqui, quer dizer, ações de graças. O banquete messiânico que ele e os seus discípulos compartilhariam. A última coisa que Jesus e os seus discípulos fizeram no cenáculo foi cantar um hino de Páscoa, baseado nos Salmos 113 até o 118. E esses salmos de louvor, eles são chamados salmos de Halel, ou salmos de aleluia. É impressionante ver Jesus, mesmo caminhando para a cruz, mesmo indo para a cruz em nosso lugar, e ele vai cantando os salmos de aleluia, os salmos de louvor. Esse ato de Jesus, meus irmãos, traz a música para o culto cristão. É por isso que nós cantamos no culto, é por isso que nós celebramos a nossa vitória, é por isso que nós celebramos as obras de Deus, é por isso que nós exaltamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é por isso que nós declaramos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os muçulmanos não cantam. Eles só rezam ali as suas ladainhas, mas o povo de Deus canta os salmos de aleluia. Louvado seja Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, conviveremos. Em primeiro lugar, confiando na soberania de Jesus. A soberania de Jesus reflete a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus criou o mundo e exerce controle absoluto sobre ele. Uma vez que Jesus é Deus, meus irmãos, ele participa dessa soberania. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele, para ele, ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo se rendeu à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, ele estava no controle de tudo que aconteceu. A morte de Cristo estava delineada pelo decreto de Deus. Jesus veio a este mundo para morrer em favor do seu povo. Jesus se entregou voluntariamente para cumprir o pacto da redenção. Vejam bem, olha o que Jesus chega a dizer aqui. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Tudo está acontecendo pelo desígnio e determinação de Deus. Mas, em segundo lugar, cuidado, como nós viveremos, cuidando do nosso coração para não sermos seduzidos pela avareza. Veja bem que a soberania de Deus não diminui a responsabilidade humana. Somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Se você erra, não culpa é Deus não. Culpa é você mesmo. Jesus mostra aqui que Judas foi responsável. Judas foi seduzido pelo amor ao dinheiro. Embora a traição de Judas faça parte do plano de Deus, também foi uma escolha de Judas e, portanto, censurável e abominável. Judas não terá desculpa. Judas não poderia chegar diante de Jesus e falar: olha, Jesus, se eu não tivesse te traído, você não teria morrido na cruz do Calvário. Então, eu te ajudei, Jesus. Judas não poderia falar assim. Tiago chega a dizer: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Judas era responsável pelas suas atitudes, por suas escolhas. Meus queridos irmãos, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Judas traiu Jesus porque ele era amante do dinheiro. Foi por dinheiro que José foi vendido por seus irmãos. Por dinheiro Sansão foi traído e entregue aos filisteus. Por dinheiro Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu. Por dinheiro Ananias e Safira tentaram ludibriar o apóstolo Pedro. Por dinheiro Jesus foi traído por Judas, um apóstolo do colégio apostólico. Cuidemos para que também não nos aconteça. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu já vi muitas pessoas na região de Governador Valadares, às vezes abandonar a família, abandonar a igreja, ir atrás do sonho americano, passando pelo México. E aí vão ganhando dinheiro. Aí abandona a esposa, arruma um amante, abandona a igreja por causa do dólar, por causa do dinheiro. Quantas pessoas? Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que nós possamos, meus irmãos, cuidar do nosso coração, para que ele não seja seduzido pelas paixões desta vida e pelo vil metal.
Mas finalmente conviveremos, agradecendo a Deus por tão grande salvação. A ceia é ações de graças. Segundo Sproul, sempre que celebramos a ceia, nós celebramos o nascimento da igreja do Novo Testamento. Ele pensa que a igreja nasceu nesse dia que Jesus instituiu a ceia do Senhor. A instituição da nova aliança e o dia em que nosso Salvador anunciou que derramaria o seu sangue para remover os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. E ele então diz que no dia que Jesus celebrou a ceia, ele então criou a igreja. A ceia do Senhor, meus irmãos, custou a Deus a morte do seu Filho. Para que pudéssemos ser salvos, Jesus teve que sofrer e pagar por nossos pecados. Jesus é o Cordeiro imolado da Páscoa. E a morte de Jesus é redentora e liberta as pessoas de seus pecados. Ele é o único redentor do povo de Deus. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Não há salvação fora de Cristo. Maria não pode rogar por nós pecadores. Só Cristo resgata o mais vil pecador. Por isso, corra para Jesus. Se você entrou aqui sem certeza de salvação, corra para Jesus, antes que seja tarde demais. Só nele nós temos redenção eterna. Por isso nós devemos agradecer a Deus por tão grande salvação. Nesta última ceia, Jesus instituiu a ceia do Senhor, que nutre e fortalece a nossa fé. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe participar da ceia do Senhor. Quando Satanás soprar no seu ouvido, olha, não participa da ceia não. Por causa daquele pecadinho ou pecadão, confesse o seu pecado. Abandone o pecado e participe da ceia. Confesse a Deus, Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido. E então, você coma do pão e beba do cálice, porque a ceia é o meio de graça para fortalecer e nutrir a nossa fé. Quando você participa da ceia do Senhor, nós devemos fazer um autoexame. Lembra que os discípulos fizeram um autoexame, dizendo, porventura sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Na ceia também. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos fazer um autoexame, dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Pecados por pensamentos, pecados por palavras, pecados por atitudes, pecados por omissão. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu quero comer da carne do Filho de Deus, e eu quero beber do sangue do Filho de Deus, que nutre e fortalece a minha fé. Mas se passar algum pensamento na sua cabeça de trair a Jesus, de abandonar a igreja, de abandonar o evangelho, que você pode dizer não a Satanás, não à sugestão do diabo. Não faça como Judas, que agasalhou no coração um desejo de trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas que você pode dizer, Senhor, eu quero te servir até o último dia da minha vida. Porque se eu participo da ceia, se eu como deste pão e bebo do cálice, isso custou um alto preço. Custou a sua própria vida, custou o seu sangue para me redimir de todos os meus pecados. E quando Jesus entra na nossa vida, ele diz assim, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Louvado seja Deus. E ele apaga então o nosso passado, e ele limpa a nossa história, e ele escreve uma nova história para cada um de nós, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé?